Agora a gente vai falar de saúde, um problema que atinge as mulheres também, viu? Tem muita mulher, Vedo, que fica cutucando o homem à noite, porque o homem ronca, mas tem mulher que ronca e nem sabe, né? É verdade, o ronco é um mal que atinge 30% da população mundial. É muita gente, como você falou, Cris. Tem muita gente que dorme sozinho e o pior, só vai descobrir depois que casa. Por trás desse incômodo, que gera mau humor e até piadinha, pode haver algo muito mais sério. É verdade, viu, Edu? Além do constrangimento, parte dos roncadores é vítima da apneia do sono, que causa paradas respiratórias. Saiba mais do ronco na reportagem da Ana Volpe. Boa noite, rapaziada. Se a noite for boa, eu te digo de madrugada. A participação do compadre Washington na fazenda tem sido um tanto quanto barulhenta. Os peões que dividem o mesmo quarto têm sofrido com o ronco, que já virou piada. Ai, gente, tô lavando louça pra quem trocar de lugar comigo, hein? Na internet é possível encontrar uma multidão de roncadores anônimos. Nesse vídeo, o bebê acorda assustado com o ronco do pai. Ele tenta dormir de novo e leva outro susto. Alguns barulhos podem ser até engraçados. Mas a situação é constrangedora para quem ronca e para quem está ao lado. O senhor ronca? Ronco, bastante. Quem ronca mais aqui? É ele, com certeza é ele. O pessoal na sua casa reclama? Reclama, minha esposa reclama. Às vezes eu me pego também me ouvindo meu próprio ronco. Já acordou com o seu ronco? Já, nas cochiladas eu escuto meu próprio ronco. Você conhece alguém que ronca muito? Meu pai, por exemplo, meu pai não pode ouvir isso. Não, mas ele ronca só quando se ele estiver muito mal, mas... normal, roncar eu acho que não tem problema. Todo mundo vai roncar em algum momento da vida. Isso, segundo os médicos, é normal. Principalmente se a pessoa dorme de barriga para cima. Essa posição favorece o ronco. O problema é quando o barulho é constante e alto, daqueles que ninguém aguenta ficar por perto. Mas por que será que as pessoas roncam? O ronco é o resultado de uma dificuldade, uma obstrução na passagem do ar pela via aérea superior. Então, isso pode acontecer desde o nariz até a traqueia. Se você tem qualquer processo que obstrua a passagem do ar, quando a gente inspira, isso vai gerar um fluxo de ar turbilhonar, um fluxo que causa um ruído diferente. A passagem do ar pode ser impedida por uma série de fatores, como, por exemplo, amígdalas maiores que o normal, algum distúrbio nasal, rinite e sinusite. Também há fatores de risco que podem agravar o problema. Depois dos 40 anos, quer dizer, com o aumento da idade, o envelhecimento, o uso do fumo, né, o tabagismo, bebida alcoólica, né, uso de medicamentos, tranquilizantes, qualquer substância que aumente, que relaxe a musculatura e aumente essa flacidez, tá? E a obesidade. E aí vem junto o diâmetro cervical, né, como fator de risco importante. O sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população adulta ronca. E o barulhinho que incomoda muita gente normalmente esconde um problema ainda mais grave. Sem perceber, a pessoa pode ter paradas respiratórias durante a noite. É o que os médicos chamam de apneia do sono. Nós podemos ver apneias de até 1 minuto, mais de 1 minuto, né? Por incrível que pareça. Mas, assim, normalmente elas são mais curtas, elas duram 15 segundos, 20 segundos, né? Às vezes muito curtinhas, tá? Isso vai variar em função também, tanto do grau de obstrução, quanto de como aquele indivíduo consegue reagir a essa parada. Os principais riscos são alterações do ritmo do coração, que é o que a gente chama de arritmia, tá? Que pode ser desde arritmias benignas até mais sérias, podendo levar até uma parada cardíaca. Descontrole ou piora da hipertensão, que é a pressão alta, e eventualmente existem alguns estudos mostrando que pode aumentar o risco de AVC, que é o derrame cerebral.
Amaro ronca e sente falta de ar, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que nem eu consigo simular o ronco dele, mas é algo, deixa eu ver mais ou menos. Não sei, é insuportável. Imagina aqueles caminhão velho. Andando é a mesma coisa, né? Aliás, caminhão velho é apenas um dos apelidos do Amaro. Há uma lista extensa. Trator, britadeira. Falaram que eu tava rosnando que nem um jegue. Nunca vi jegue rosnar, mas já falaram isso. E daí por diante. Urso, né? Vários apelidos mesmo. O quarto do seu Amaro fica na parte de cima da casa. Mesmo assim, os vizinhos, acreditem, eles conseguem escutar o ronco do seu Amaro. A Luzinete sabe bem o que é isso, que todos os dias ela sai para trabalhar por volta das 4 horas da manhã e assim que ela abre a porta da sala, lá vem o barulho, é isso? É isso aí. Todos os dias, na parte da manhã, né, eu saio às 4 e quando eu abro a porta, eu já ouço o barulho e me assustei. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito assustada. Franklin e Vânia também vivem uma relação, diríamos, barulhenta. No caso deles, os dois roncam. Ele estava roncando, de repente ele parava de respirar, aquilo me dava uma aflição, eu dava uma cutucada e falava, Frank, você não está respirando. Porque realmente isso não é bom. Ele ronca muito alto? Incomoda, viu? Incomoda bastante, eu fico cutucando. E ela? Agora eu quero saber dela, porque ela falou que você ronca bastante. Não, ela ronca, não muito alto não, mas ela ronca. Eu procuro não cutucá-la, não fazer nada. Ele é mais legal que eu nesse ponto. Porque como ela tem despertar muito fácil, então ela vai perder o sono, então eu deixo para lá. Sabe? Ele aguenta eu firme. já aprendi a virar de lado e dar um jeito de aguentar e acabou-se. Para saber se a pessoa para de respirar durante a noite, é preciso fazer um exame conhecido como polissonografia. Em São Paulo, o exame é oferecido pelo Instituto do Sono. Amaro fez e ficou assustado com o resultado. 102 paradas respiratórias em uma única hora. Várias vezes eu já acordei até assim, me sentindo mal, sufocado, mas nunca imaginei que fosse tantas paradas. A apneia do sono ocorre 2 vezes mais em homens do que mulheres. O tratamento pode variar. Amaro mostra pra gente qual foi a solução para o fim dos roncos e falta de ar. Há poucos dias, ele começou a dormir com este aparelho conhecido como CPAP. É o ar que a gente respira, só que ele tem um motorzinho, um compressor que joga esse ar sob pressão, que é a pressão necessária para abrir a via aérea. Agora as noites são sem susto para a esposa e para a vizinha Luzinete. Sem falar que Amaro consegue dormir melhor e acordar descansado. Dormi muito bem. Não dormi muito, mas o tanto que eu dormi parecia que tinha dormido um ano inteiro. O aparelho, que custa R$ 2.500, foi adquirido pelo SUS. Já a salvação de Franklin é este outro aparelho. Estou usando um aparelho intraoral. Ele é colocado na boca, preso pelos dentes, tanto no maxilar de cima como no de baixo, sendo que esse aparelho força o maxilar inferior um pouco para frente e libera as vias aéreas. Com isso, você tem espaço para poder ter uma passagem de ar boa e aí você não ronca. Parou de roncar? Parou, que beleza. Depois desse aparelho, para mim, foi maravilhoso. Nossa, santo aparelho. Vânia ainda não parou de roncar. O problema dela só vai ser resolvido depois de uma cirurgia. Então, para mim vai ser uma cirurgia de correção do septo nasal, porque eu tenho problema, meu septo é desviado, e com isso o ar não entra direito, eu tenho obstrução nasal, então eu estou para fazer uma cirurgia. A medicina está cada vez mais preparada para solucionar o problema que tira o sono de muita gente. Quem procura ajuda, respira melhor e desperta de um pesadelo que parecia não ter fim. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Que é isso? É um gato? Ô, cara, acorda aí! Ai, eu ia jogar uma aguinha, Cris. Ai, mas sempre que o Edu tá de olhinho fechado, assim. Mas eu vejo os movimentos mesmo dormindo. Ai, ninja, o Edu é ninja. Olha, nós vamos falar de ronco. Você aí de casa
e chama seu marido, presta atenção, se ele não tá, a senhora tá vendo sozinha, grava, mostra para ele depois à noite, saiu pro trabalho, não dormiu direito, ele ficou roncando a noite inteira, ou se não, os maridos também, porque tem muita mulher que pode roncar. É isso, Cris? É verdade, ronca. Eu vou confessar, às vezes eu ronco também, porque, né, doutor? A gente está aqui com o doutor Marcelo Jorge de Souza Leão Andrade, que é especialista em ronco, e às vezes acontece da gente estar muito relaxado, né, e acaba roncando, não é isso? Sim, o ronco ocasional, aquele que acontece eventualmente após uma bebida alcoólica, após tomar um tranquilizante, ou após um estado de cansaço, de relaxamento maior, pode acontecer em qualquer um da nossa população. O problema é o ronco que acontece na maior parte dos dias, por várias horas durante a noite, e esse é preocupante. E principalmente aquele ronco que é acompanhado de pausas entre o ronco, ou o ronco irregular, aquele que altera o timbre do ronco durante o sono, aquele que é acompanhado de movimentos durante a noite, aquele paciente que tem um sono agitado, aquela pessoa que tem... Então, esses são os grandes sinais para a existência de um problema muito mais sério, muito mais grave. A gente está com uma cama aqui, o Edu está deitado. A gente viu na reportagem que a posição do sono é muito importante até para evitar o ronco. Por que isso se deve e quais são as posições corretas? Sim, o ronco, alguns casos leves de ronco, eles podem ser do tipo posicional. O que quer dizer isso? Quando a gente dorme de barriga para cima, a gravidade exerce um efeito maior sobre a região posterior da língua. Pode explicar com o Edu aqui, que ele vai ficar de modelo aqui para a gente. Então, o certo é de barriga para cima. O que acontece? De barriga para cima, a gravidade vai ter uma ação maior sobre a língua, deslocando ela para trás na garganta. Então, isso vai prejudicar a passagem do ar pela garganta, favorecendo o ronco e favorecendo a apneia, que é aquela... Pode acontecer aquelas pessoas que muitas vezes elas engasgam. Pode ser isso? Sim, os engasgos são sintomas importantes que podem sugerir a presença daquela doença que é a apneia do sono. Então a língua dobra. Como que a gente consegue definir se você simplesmente ronca ocasionalmente ou se você tem um problema mais sério, tipo apneia? Isso é super importante, assim como a pressão arterial, a gente muitas vezes não consegue saber se a gente é hipertenso ou não se a gente não fizer um exame, não medir a pressão arterial. Então, pessoas que roncam, elas devem realizar um exame do sono, que é chamado de polissonografia. Esse exame é realizado normalmente num laboratório do sono, em que a pessoa vai dormir uma noite com vários fios, sensores no corpo, medindo a respiração, medindo a frequência cardíaca, o ar entrando nos pulmões, a oxigenação no sangue, em que vai ser possível realmente detectar se ele tem apenas o ronco ou se ele tem, além do ronco, a apneia do sono. A gente sabe que 1/3 da população que ronca tem apneia do sono. Então, principalmente naqueles pacientes que têm pressão alta, que já tiveram problemas cardíacos, que têm sintomas durante o dia de uma noite mal dormida, que são sonolência diurna, fadiga, prejuízo na memória, cansaço, até alterações da libido, da vontade sexual, da potência. Então, isso tudo pode ser sintomas de apneia do sono. Doutor, até eu fiz esse exame ano passado, é super interessante. Depois a gente vai falar se já está disponível no sistema público, se você que está em outros estados pode fazer esse tipo de exame, porque muitos problemas que a gente muitas vezes tem de dia podem ser detectados à noite. O senhor falou da posição de dormir, que essa daqui é a posição, muitas vezes a língua pode estar virada para trás. Qual é a posição ideal? Isso, essa não é a posição ideal, principalmente para a parte respiratória. Tá, então quem ronca não deve dormir assim. Não. Tá. A melhor posição é realmente deitar de lado. De lado? Isso. Mas é bom já deitar de lado, né? Já que às vezes a gente dorme sozinho. Não vai ter ninguém para falar se a gente está roncando ou não. Eu não sei se eu ronco. Sim. Eu sei que o meu cachorro ronca, porque eu escuto ele roncar. E através do exame do sono, a gente viu que até 70% das pessoas que dizem não roncar, elas roncam. E a gente vê isso no exame. Então... Não, o problema da gente é que talvez seu cachorro escute e ele não consegue falar para você. Ele não consegue. É porque tá roncando mais alto do que eu acho. Isso depende muito de quem está do lado. A gente até brinca que com os anos do casamento a pessoa vai roncando mais também porque às vezes a paciência do casal, aquilo tudo. Então no início, na lua de mel, é difícil a esposa dizer, você está roncando e tal. Então, bem lembrado, doutor, porque os anos vão passando no casamento, no começo assim, amor, você está roncando. Depois você já está, amor, você está roncando. E depois você não chama mais de amor, você chama de outros nomes, você já empurra, dá chute, né? Aquela coisa toda. Isso ajuda ou atrapalha? Que delicada,
Cris? Mas tá cheio de gente que faz isso em casa, não é? Ó, Ricardo, sai daqui. Eu acho que quem ronca mesmo, a companheiro, tem que alertar ele com jeito, com Mas é bom acordar assim no delicadeza, meio da mas tem- noite ou não? Se a pessoa estiver numa posição que está prejudicando a respiração dela, é preferível realmente que o companheiro acorde. Olha, vamos dormir de lado, tente posicionar ele sem precisar até acordar. Às vezes a gente consegue posicionar do lado e tal. Importante para quem está dormindo do lado e para ele também melhorar a respiração dele durante a noite. Doutor, de lado, tem algumas altura certa para o travesseiro? Eu ponho esse travesseiro aqui embaixo quando eu vou dormir também. Sim, até esse travesseiro talvez seja um pouco espesso, um pouco grosso, pode ser um travesseiro mais fino. Isso estabiliza o quadril, evita problemas da articulação, estabiliza a bacia, tá? Então, essa é uma posição boa. Essa é uma posição boa, tá? A altura do travesseiro, ela tem que ser a altura ideal para deixar a coluna cervical, no pescoço aqui, reta, sem desvios. Então, é mais ou menos a distância entre essa parte lateral do rosto e a parte mais externa do ombro. Ou seja, pode até ser um pouquinho mais alto, dependendo do tamanho do ombro da Com pessoa. os dois, talvez esteja mais alto um pouco. Agora, doutora, a gente vê que você deixou aqui uma garrafinha de água e tem vários aparelhos que eu gostaria que o senhor me falasse. A água é boa para quê? Se ele engasgar alguma coisa ou não? Isso aqui a foi água não só vai um mudar, enfeite? acho que foi só um enfeite. Mas a água não, eu tô brincando. A água, É boa, não é? Se a pessoa está com a garganta seca Quem e dorme ocasiona um com a água ronco. do lado e se queixa sempre de boca seca, isso pode ser um sintoma também de apneia do sono. Ah, é? Então, Quem fica com a deve boca muito procurar seca? ajuda, sim. Porque a pessoa, quem tem apneia do sono, é muito comum problemas nasais e respirar à noite com a boca aberta, tá? E isso leva ao ressecamento da boca, então acordar à noite também. Quem come E muito os pesado, aparelhos? por exemplo, tem uma refeição... Posso levantar? Quem tem uma refeição, tá? Senão daqui a pouco eu durmo mesmo. Quem tem, assim, se alimenta muito pesado. Tem muita gente que trabalha durante o dia e deixa para comer à noite. E daí demora muito tempo para pegar no sono e dormir realmente. E depois tem problemas à noite, né? Eu tenho pesadelo se eu como e vou dormir logo em seguida. Comer refeições pesadas está errado, não deve ser feito por vários motivos, tá? Mas em relação ao ronco, ao sono, ele desvia o sangue mais para a região abdominal, do estômago. Então isso produz um relaxamento maior também dos músculos da faringe, aumenta realmente a apneia, aumenta tudo isso. Aumenta também por fragmentar o sono, trazer um sono de pior qualidade, isso pode trazer pesadelos também, tudo isso, tá? As nossas sensações, elas causam interferência no conteúdo dos sonhos. Então, a apneia do sono, por exemplo, a pessoa está com falta de ar, não é raro, a gente vê no consultório, os pacientes dizem, eu tenho pesadelos muitas vezes com falta de ar, com asfixia, afogamento. Na verdade, isso está sendo influenciado pela obstrução da respiração à noite e está influenciando o conteúdo dos sonhos. Se você desligar, às vezes, o ventilador, o ar-condicionado está no ambiente de calor, você pode sonhar com incêndio, pode sonhar, se você se molhar à noite, se alguém lhe molhar alguma coisa, você pode sonhar com catarata, com água. Então, interfere, a gente tem um pouco de interferência. Eu gostaria de saber se o ronco é comum em qualquer idade e para que servem essas máscaras? O ronco na criança pode acontecer, tá? A apneia do sono na criança também pode acontecer. Na maioria dos casos de crianças, está associado a problemas de amígdalas aumentadas, adenoide, então problemas nasais, são geralmente a principal causa. Nos adultos, o principal fator de risco, 70% dos casos de apneia estão entre os obesos, tá? Então, a obesidade é o principal fator de risco. Lógico que tem magros adultos que roncam e que têm apneia. Isso pode ser ocasionado por problemas nasais, tá? Às vezes, como eu falei, amígdalas muito grandes, alguma alteração anatômica, quer dizer, genética da própria constituição da face, da garganta, que predispõe a isso. Muitas vezes, um desvio posterior do queixo, a mandíbula, muito para trás, também leva a língua lá para trás e aumenta o risco de apneia. Então, criança também pode ter apneia? Criança pode ter apneia. Tem E que ficar criança, ela atento. responde, os sintomas da criança são diferentes do adulto. O é? adulto geralmente sente sonolência durante o dia pela apneia. Certo. Já a criança, ela manifesta irritabilidade, agitação, déficit de inverte. aprendizado. Tá? Fica mais agitado. Existe uma síndrome que hoje em dia está em evidência, o déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente suspeita dessa síndrome, a gente tem que perguntar, ela ronca, ela Como é respira o sono bem? da criança? Se ela não tiver algum indício de que respire mal, ela deve fazer a polissonografia, que é o exame do sono, também pode ser feito em criança, até em bebês, tá? E muitas vezes esse problema deve ser solucionado. Tá? Perfeito. O doutor Marcelo estava dizendo aqui pra gente durante o intervalo que essas máscaras que a Jane está segurando, que a gente viu na reportagem, que realmente melhoram e muito, né, a atividade noturna de quem ronca. Isso
chega até a zerar, né, doutor? Chega até a zerar o ronco. Tá? Isso traz a respiração à normalidade, tá? A normalidade. Você pode conseguir na rede pública de saúde, você deve procurar no seu estado e também o tratamento para o sono. Tem aqui em São Paulo o Instituto do Sono, que é muito famoso, muito conhecido, mas no seu estado também deve ter, é só procurar. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos aqui.